Olá, muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem, diretamente aqui do barco Cisne Branco, no Porto Sol, que é gravado, é bom dia, mas é Porto Sol, é gravado, a gente gravou. Aproveitando a temporada de verão em todos os espaços que Porto Alegre tem, que são maravilhosos, e hoje curtindo essa brisa aqui do Guaíba, em especial esse programa. Vamos falar sobre o dia 4 de fevereiro, na outra segunda, que é Dia Mundial do Câncer. Tem bate-papo hoje aqui no programa com a doutora Débora Balaguer sobre o assunto. E uma notícia boa também. Começamos falando sobre câncer, que é a conscientização da doença, mas vamos falar a respeito de carboxiterapia hoje aqui. Se nunca ouviu falar, fica ligado para saber mais. E também hoje um assunto muito bacana aqui no programa. Se você é homem e está em busca da barba perfeita, fica ligado aqui que hoje a gente vai falar de transplante de barba. Para arrasar na beira da praia, na piscina, que tal aprender a customizar chapéu de palha? Hoje a gente vai te ensinar. Só tem coisa boa, embarca aqui no Sinta-se Bem com a gente, fica com a gente. Fica aqui, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. O dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer e foi criado para que no mundo inteiro se discutisse sobre o assunto. Hoje o bate-papo aqui no Sinta-se Bem sobre o assunto é com a doutora Débora Balaguer sobre tratamentos complementares. Dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A gente está se aproximando da data e para falar sobre os tratamentos complementares, a radioterapia e a quimioterapia, é com grande prazer que eu recebo aqui no programa a doutora Débora Balaguer, que trabalha há muitos anos com endocrinologia, medicina preventiva. E eu começo perguntando para ela, eu quero saber por que esse interesse em trabalhar com o tratamento complementar ao câncer. Cláudia, excelente pergunta. O que levou eu, como médica que trabalha há muito tempo com hormônio, né, com modulação hormonal, com endocrinologia, com as doenças metabólicas, só para vocês terem ideia, tireoide, diabetes, pré-diabetes, menopausa, climatério, envelhecimento precoce, osteoporose, o que me levou a ter um interesse que eu identifiquei como um interesse compulsório para a parte complementar do tratamento do câncer. O tratamento do câncer basicamente é feito com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O que me motivou foi o coração. Há mais ou menos 5 anos nós tivemos na família um problema de saúde, de câncer, e essa pessoa ela já estava usando morfina e estava sem caminhar. E a previsão era um prognóstico bem reservado. Naquele momento, eu como médica, sempre uma pessoa muito questionadora e interessada, eu disse não, mas eu sei que na Alemanha eles têm grandes tecnologias para complementar o tratamento tradicional, que é a quimio, a rádio e a cirurgia. Então eu comecei a estudar isso, e a fazer cursos, e a viajar, e a me dedicar. Foi quando a gente trouxe para cá, para Porto Alegre, a tecnologia de von Ardenne, Manfred von Ardenne e Otto Warburg, que ganharam o prêmio Nobel em Medicina, com a terapia de oxigenoterapia de alto débito. Por que isso? Por causa que o câncer, que é uma alteração no DNA da célula, ele só se estabelece em um ambiente de baixa pressão de oxigênio, de queda do sistema imunológico, de uma queda de nutrientes adequados para a célula e também de um pH ácido. Esses tratamentos, então, eles
depois a gente vai saber quais são, né, além da oxigenoterapia, eles aumentam um pouco essa baixa imunidade que a químio e a rádio acabam deixando o paciente com essa imunidade baixa? Perfeitamente, eles aumentam muito, né? Então nós usamos três técnicas e várias outras técnicas complementares, mas a gente usa oxigenoterapia de von Ardenne, que melhora a pressão parcial de oxigênio em todas as células do corpo humano, e as nossas células saudáveis, elas dependem de oxigênio, só que as células do câncer, quando recebem mais oxigênio, através de uma técnica especial, né, elas acabam ficando num ambiente hostil, porque a célula cancerígena ela não consegue viver num ambiente oxigenado. Isso vai aumentando a defesa orgânica. O outro ponto que a gente trabalha é com ozônio terapia, que aumenta todo o sistema antioxidante do corpo, e hoje na Alemanha é largamente usado. E nós trabalhamos com um pilar importantíssimo, que é a nutrição do paciente que tem câncer, que está em tratamento de quimioterapia. Essa nutrição, eu já escutei falar e eu quero perguntar para ti, se evita o consumo de carboidrato ou não? Nós tiramos completamente o açúcar, porque o alimento da célula cancerígena é o açúcar e o carboidrato. Num primeiro momento, e a gente pesquisa quais são os alimentos porque o câncer é uma doença que se estabelece num ambiente inflamado, e então a gente consegue regularizar toda a parte nutricional do paciente, a oxigenação celular do paciente, o sistema antioxidante do paciente, e ele vai se manter fazendo quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, mas só que com um sistema de defesa muito mais potente. Então ele tem um prognóstico provável muito melhor. E sentindo muito menos os efeitos da quimio e da rádio. E os pacientes praticamente não sentem nenhum efeito, porque nós trabalhamos, melhoramos o oxigênio, a gente faz terapia de von Ardenne, melhoramos o sistema de defesa, ozonioterapia, a nutrição voltada para o câncer, que é uma nutrição com alimentos, bastante quantidade de alimentos crus, e com baixíssimo carboidrato, porque tirar completamente o carboidrato não tem como, porque no legume tem carboidrato. E aí nós melhoramos, fazemos muitos tratamentos de desintoxicação. Com isso, toda essa estrutura faz a imunidade do corpo subir, e o paciente passa pelo processo de quimioterapia e radioterapia com uma melhor defesa, e ele consegue tanto não ter efeitos colaterais a esses procedimentos, ou a ter muito poucos, e o prognóstico dele tende estatisticamente a ser muito melhor. Adorei. Lembrando então, ele não substitui a rádio e a quimio, mas complementa todo esse tratamento. Não, ele é um tratamento complementar que na Alemanha é usado diuturnamente. Então a gente trouxe isso por um estímulo do coração, né, para que a gente pudesse ajudar esse familiar, e aí hoje a gente está trazendo para Porto Alegre, que vai chegar em fevereiro aqui em Porto Alegre, medicina atômica, também voltada para tratar a parte complementar do câncer, onde tem aparelhos que fazem um rastreamento das frequências de todo o corpo, é medicina quântica, e o paciente escuta aqueles áudios e vai equilibrando a parte celular. Através da medicina atômica. Da medicina atômica. E está chegando em fevereiro aqui. Em fevereiro, para nós. Amém, graças a Deus. Adorei, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Já pensou em fazer um tratamento estético que vale por 4? Que combate estria, celulite, flacidez e ainda gordura localizada? Curtir o verão na beira da praia e na piscina é uma maravilha, mas vamos combinar
que celulite, estria, gordura localizada e outras cositas más deixam a gente aqui, ó, pedindo um help. Para solucionar esse e outros problemas, a gente vai falar hoje aqui no Sinta-se Bem. Eu tô na Emagreci para conversar a respeito da carboxiterapia. Quando eu procuro um procedimento, né, e passo pelas tuas mãos, que tu és avaliadora, o que tu indicas, por exemplo? Há mulheres, algumas mulheres que têm todos esses problemas. Sim. Como é que acontece, por exemplo, numa sessão eu consigo combater esses 5 problemas ou eu preciso escolher, quero eliminar a celulite, quero eliminar a minha estria? É um pacote para cada questão? Isso, a gente precisa focar, porque é um tratamento onde a gente vai vendo a evolução do resultado. Então, a gente precisa focar num problema, em algumas determinadas regiões e tratar aquele problema. Então, seria um pacote para cada problema. Se vamos trabalhar gordura localizada, vamos trabalhar gordura localizada. Até porque a técnica de aplicação ela é diferente. Não adianta a gente querer em uma única sessão tratar todos os problemas, porque a gente não vai focar, a gente vai fazer tudo e no final das contas o nosso resultado vai ser muito pouco relevante. Quando tu falas que cada uma tem um tipo de aplicação, significa, por exemplo, que a profundidade da agulha é uma para celulite, né? Como vai ser aplicado ali de outra forma para a estria, significa isso? Isso mesmo. A técnica é a injeção de CO2, porém a angulação da agulha ela é diferente para cada finalidade. Então, por isso que a gente precisa focar e a gente começa a ver um resultado a partir da 3ª ou 4ª sessão. Por isso que a gente tem que fazer um número maior de sessões para aquele determinado problema. Geralmente tem uma média de número de sessões, porque a mulherada quer tá bonita, né? Negócio assim, piscou, né? E já tá. Tem um número assim de 10 sessões mais ou menos. Normalmente a gente trabalha ou com 6 ou com 12 sessões, mas é muito pessoal, é de caso para caso. Vai variar do grau de celulite, da espessura do tecido adiposo, da quantidade de estrias. Então, assim, é necessário fazer a avaliação, é necessário vir até a clínica, porque é uma coisa muito por alto, exatamente particular de cada biotipo, se a pessoa faz atividade física, se ela controla a alimentação, todos esses fatores vão ser agregados na hora da avaliação e a gente vai fazer uma análise e ver. Não, se tu faz várias coisas, o resultado vai ser melhor e mais rápido. Ou se não, se a gente vai depender somente do tratamento, a gente vai precisar de um número maior de sessões. Tu falaste do CO2, né? O que acontece no nosso organismo que a gente tem essa melhora com o CO2 no momento que é aplicado? Assim, que mágica é essa? A mágica, num modo geral, é o aumento da circulação, aumenta a irrigação sanguínea e a oxigenação do local. Automaticamente também acelera este processo de metabolismo, que diminui o volume de gordura e acelera a produção de colágeno e elastina. Então, para cada finalidade, a gente tem uma função do CO2. Mas, num modo geral, seria para isso, para aumentar a circulação sanguínea, oxigenar o tecido e aumentar o metabolismo da região para que o volume de gordura, o aspecto da celulite, a fibrose, todos esses fatores sejam tratados. Pergunta que não quer calar, Renata. Dói, não dói? Há um desconforto na sessão, na hora da aplicação ou não? É um leve desconforto, porque com uma agulha de insulina é bem fininha e o desconforto ele é mínimo. Tem pessoas que até dormem, tem pessoas que acham muito mais desconfortável. Então isso também depende de cada um. Depende de cada um. Em média, quanto tempo a sessão? A sessão demora, em média, de 30 a 45 minutos de aplicação e o tempo total é 1 hora, porque tem aquele período onde a gente marca, faz toda a marcação da região que vai ser tratada, mas a aplicação em si é de 30 a 45 minutos. Existe alguma contraindicação desse procedimento? Sim, algumas contraindicações que seriam gestação, lactante, diabetes não controlada, hipertensão não controlada também, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Essas são as principais contraindicações. Depois a gente tem algumas contraindicações que seriam as relativas, que daí a gente tem que analisar caso a caso. E lembrando, né, Renata, é um procedimento minimamente invasivo, sim, mas todo procedimento estético, ele deve ser levado muito a sério, e por isso que a gente está aqui na Emagreci falando sobre isso, né?
E deve ser também realizado por um biomédico, é isso? Exatamente. Ou um fisioterapeuta. Ou por biomédico ou por fisioterapeuta, quem aplica aqui na nossa clínica. A Renata faz a avaliação, né? Isso, e aí eu passo para aplicação com a doutora Tássia de Deus, que é a nossa biomédica hoje responsável, e quem faz as aplicações, que tem umas mãos de fadas, diga-se de passagem. Estética é assunto sério, por isso que a gente tem que sempre procurar um local que tenha bastante qualidade, como eu emagreci aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Barba rala, um pelo aqui, outro acolá, buraco no meio. Mas calma, tudo isso dá para resolver com transplante. Símbolo máximo da masculinidade, a barba voltou com tudo e é uma forte tendência aí no nosso século XXI. Para quem não tem muita barba, mas sonha em tê-la, temos uma solução. Vamos falar sobre a solução aqui no programa, que é o transplante capilar de barba. Para falar sobre esse tema hoje aqui no programa, é com grande prazer que eu recebo o médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, que é especialista em transplante capilar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Aqui ao programa. Será um prazer falar sobre esse assunto tão interessante. A barba já foi super tendência e ela é um símbolo forte, né, da masculinidade. Foi tendência, deixou de ser um pouco, agora voltou com tudo. A gente tem aí os barbershops, as barbearias. É uma forte tendência realmente? A gente observa que é um padrão cultural também, não só símbolo de masculinidade, porque a gente percebe, por exemplo, que o público homossexual gosta muito, acha muito bonito e também cultua o desenho. Eu acredito que seja mais uma onda vintage mesmo, a gente percebe isso nas motos, nos carros, as decorações das barbearias tem esse estilo mais retrô e é natural que a barba venha assim como uma roupa mais clássica, um sapato mais clássico. A gente está vendo então um momento cultural e a barba se enquadra bem nesse momento. E esse tipo de transplante, o transplante do pelo, né, implantado na região da barba, tem aumentado realmente? Tem. Se nós falarmos da demanda há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, praticamente não existia esse procedimento. Ele existia tecnicamente sim, mas quase nunca era realizado. Hoje nós temos ele com uma frequência 200, 300 vezes maior, né? Nós fazemos ele muito hoje. Esse pelo implantado na barba, ele é transplantado da onde, doutor? Bom, nós temos... O conceito inicial do transplante capilar é retirar o fio de um lugar e colocar no outro, implantá-lo no outro. Normalmente, a fonte doadora de fios que nós vamos pensar inicialmente é a própria barba. Então, por exemplo, retirar de uma região onde nós temos mais fios, como por exemplo a região do pescoço, e implantá-los nele para reconstruir o ramo, né? Que é uma das maiores queixas, ou engrossar um pouco o bigode, né? Mas nós, como às vezes a gente tem áreas muito grandes para ser tratadas, nós precisamos ir para o couro cabeludo. Retirar fios do couro cabeludo, que são um pouco diferentes dos fios da barba, mais finos, às vezes mais claros, mas é a única forma de contemplar o desejo do paciente. Como é que acontece esse procedimento? Bem, nós fazemos praticamente todas as cirurgias com anestesia local. O paciente vem até a clínica, ele faz uma avaliação, a gente agenda o procedimento com bastante antecedência, ele tem que fazer algum preparo da região que vai ser tratada, com medicamentos. No dia do procedimento, o paciente fica acordado o tempo inteiro. Nós fazemos essa retirada dos fios da zona doadora, ou do pescoço, ou do couro cabeludo, através de pequenas incisões milimétricas, só para retirar o fio. E fio por fio, nós vamos colocando eles dentro de novas incisões feitas com uma espécie de agulha, né? Quando nós estamos falando pequenos, é pequeno mesmo, é meio milímetro, né? É muito pequeno, exato. É necessário usar lupas de aumento, microscópios para poder fazer esse trabalho. Mas é nesses pequenos detalhes que nós vamos ter a naturalidade. Então o procedimento costuma durar de 2 a 4 horas,
sob anestesia local, com o paciente acordado, interagindo com a equipe. Nós fazemos uma interação com o paciente junto com o espelho, para que o desenho fique satisfatório também, né? Então é possível, tem um pouco de artístico nisso, aliado, né, à técnica cirúrgica da medicina. Depois do procedimento, que tipos de cuidados que esse paciente deve ter? Ele vai passar por uma etapa, uma fase de recuperação imediata, primeiras 24, 48 horas, que ele pode ter um leve desconforto, vai tomar analgésicos leves, ele vai ter um pouco de avermelhamento, leve edema, um pouquinho de inchaço, dependendo da região que a gente vai tratar. Então ele vai ter que ter um repouso absoluto, primeiras 24 até 48 horas. Normalmente, depois disso, ele já consegue retomar as atividades dele, muitas vezes sem que seja perceptível que ele fez o procedimento. Claro que eu até brinco com os pacientes e falo que quando você não tem a barba e vai aparecer depois de alguns dias com barba, aquilo ali vai ser um choque para as pessoas que te conhecem, então não tem como esconder. Mas o retorno às atividades físicas, a prática de esportes, ele se dá em uma semana normalmente. Então é relativamente rápido. E esse resultado do implante da barba se nota em quanto tempo? Essa é uma das grandes coisas que geram ansiedade, porque nós fazemos o procedimento e nós queremos ver logo o resultado. E nós sabemos que o fio transplantado, na imensa maioria das vezes, vamos dizer 90%, ele acaba caindo até o final do primeiro mês. Ele só vai voltar a crescer novamente a partir do terceiro mês. Então, gradualmente eles vão crescendo. Tem uma queda e depois cresce novamente. Faz parte, é como uma plantinha retirada de um lugar e colocada em outro. E esse fio, então, ele vai começando a crescer aos poucos. Nós vamos ter resultados assim já impactantes, perceptíveis e bons a partir do 5º, 6º mês. Normalmente, com 6 meses, a foto de antes e depois já nos diz muito. Alguma contraindicação para a gente finalizar aqui esse bate-papo? Então, no paciente normal, as contraindicações são relativas. Por exemplo, eu sou jovem, tenho 25 anos e tenho calvície na família. Eu provavelmente vou desenvolver calvície também. E eu quero usar os fios do meu cabelo para tratar a minha barba. Nós temos que ponderar se dentro de 5 ou 10 anos ele não vai precisar esses fios para calvície. Então talvez não seja tão interessante fazer a barba nesse momento, ou uma área tão grande, né? Então essa é a contraindicação, acho, relativa que a gente mais encontra. Em segundo lugar é essa dos pacientes com perfil psicológico que não é para ser feito, né? Mas tirando essas duas grandes, as outras são menos importantes. Cada caso tem que ser avaliado sempre. Deve-se procurar um médico. Dr. Vuck Weiss, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Foi um prazer te receber no Sinta-se Bem. Obrigado. O verão 2019 tá aí. Que tal saber o que é tendência em acessórios para essa estação? A gente vai te ensinar a customizar chapéu de palha aqui no Sinta-se Bem. Há muitos anos o chapéu é sinônimo de glamour e de requinte. E ele não é só usado na cidade, mas nesse período do ano, principalmente na beira da praia. Não é também só para proteger dos raios solares, do calorão, mas principalmente, pra gente fazer um charme, um glamour na beira da praia. Para nos ensinar hoje a fazer um chapéu customizado, ou seja, tu vai fazer o teu próprio chapéu, tá aqui com a gente, Mari Meyer. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Sinta-se Bem. Eu já tô aqui, tomando o meu clericô, não, mentira, é água, mas para se refrescar desse calorão. A gente vai fazer um chapéu hoje, Mari, semelhante a esse aqui que eu tô, é isso? Parecido, né, Cláudia? A gente vai pegar aquele chapéu que tu tem em casa que não usa mais ou tá com vontade de descartar. O que a gente faz? Pega tecido, o tecido que tu tiver floral, ou se for para criança, tu pode pegar de bichinhos, aí fica a teu gosto. Pode também usar guardanapos, esses de decopagem que a gente usa na madeira. Então assim, a gente tem uma gama de coisas para te jogar em cima de um chapéu e fazer personalizado, tá? Então vamos passar o passo a passo, então, do material necessário? Anota aí. Para fazer esse chapéu customizado para arrasar na beira da praia e na piscina, você vai precisar de cola pano,
termolina leitosa, tinta relevo, retalhos de pano, pincel, tesoura e acessórios para decorar. Então vamos começar? Passo 1. A primeira coisa que a gente faz, escolhe o tecido. Eu escolhi esse em tom lilás, tá? Mas pode ser um floral, fica a gosto de cada, né, que tu tiver em casa. Recorta, vai ficar assim. Ó, agora eu vou preparar o chapéu. Tu vai escolher o chapéu da tua preferência, que tu tiver em casa. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a cola pano, porque como eu vou usar pano, eu preciso de uma cola especial para fixar bem. Todo mundo vai perguntar, mas e a cola passa por cima da flor? Pode passar, não tem problema, tá? Porque vai impermeabilizar, ó. Essas rebarbas que ficam, ó, depois a gente vem com a tesoura e recorta. Passo 2, uso da termolina. Bom, então depois que eu colei, impermeabilizei com a própria cola, mas eu quero dar mais segurança no meu trabalho, né? Porque como vai suar, pode pegar água, alguma coisa, então eu vou usar a termolina leitosa. O que eu vou fazer agora? Colocar um pincel macio e vou passar por cima, ó. Tá? Em todo o chapéu. Inclusive ele vai dar até uma firmeza no chapéu mesmo, se for de palha ou tecido, ele vai deixar bem mais durinho, assim, bem Firmezinho. É. Terceiro passo, decorar com os acessórios e com a tinta relevo. Bom, agora eu vou usar os acabamentos, Cláudia. O que tu tiver em casa, pérolas ou essas 3D que imitam a pérolazinha, tu vai fazer, vem, né, dá uma agitada nela e vem fazendo, ó. Ó, esse aqui já tá pronto, olha, gente. Como o meu aqui também, ó. Olha o baita efeito que dá, ó. Imitando umas pedrinhas, né? Também podemos colar aqui no meio, ó, com a própria cola pano, As pérolas. as pérolas. Então, tu vai decorar conforme o teu gosto, o que tu tiver em casa também, o material que tu tiver em casa. Dá pra usar a criatividade. Sim. Tu personalizar um chapéuzinho pra dar pra alguém é uma beleza. Personaliza o teu chapéu, então, e arrasa nesse verão. Mari, adorei. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Claudinha. E o Barco Sinta-se Bem tá chegando ao final hoje, mais um programa feito especialmente para vocês. Fica com a gente durante a semana nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, não se esquece. E hoje eu tô no clima de curtir aqui, Tchê. Me fui que eu vou. Até mais, gente!